Fala devs, engenheiros e engenheiras de software, tudo beleza com vocês? Eu quero trazer aqui nesse vídeo algumas questões e reflexões sobre como tem sido o papel do dev no dia a dia. Afinal, o que os devs fazem no dia a dia, né? O que eles ainda fazem, melhor dizendo. Qual tem sido o trabalho, quais as atividades práticas que eles fazem no dia a dia. E o motivo de eu trazer esse vídeo, né? Essas questões, é porque é sempre importante saber o que é esperado de fato do engenheiro de software. Eu tenho visto que tem ocorrido muito ruído aí no mercado, redes sociais, internet, mídia em geral, sobre o papel do dev, principalmente com a avalanche de novidades aí que a IA generativa trouxe, né, as ferramentas de IA. Também a gente já tinha um movimento anterior ali muito forte em relação a low code e no code. Sempre aparece alguma notícia falando que o dev vai ser substituído, ou que já está sendo substituído, ou que vai mudar o cargo, vai mudar o papel e coisas do tipo. Então, minha intenção aqui é tentar trazer um pouco mais de visão prática, talvez pragmática também sobre o tema, com o objetivo de trazer um pouco mais de clareza para as pessoas que podem estar um pouco confusas aí devido a esse ruído que tem no mercado e tudo mais. Claro que tem ocorrido muitas transformações, isso é inegável, mas é sempre bom a gente ter uma visão mais prática, mais alinhada à realidade mesmo, né, ao dia a dia, para a gente também não ficar com preocupações desnecessárias e a gente direcionar nossos esforços para as preocupações certas. Eu acredito que tem tido muita hype nesses assuntos, né, nessas novidades. Isso acaba gerando muito ruído e atrapalhando muito na hora de fazer uma escolha, na hora de tomar uma decisão sobre carreira, de repente até uma migração de carreira, alguém que vem de outra área para a área de desenvolvimento, engenharia de software, e principalmente para quem tem menos experiência, né, para quem não conhece muito o mercado, de repente acha que já não vale a pena e de repente nem analisou direito o que precisa ser feito, o que de fato o engenheiro de software faz, por exemplo. Em geral, esse ruído acaba atrapalhando muito, né, em qualquer tipo de profissão. Bom, e na linha da gente conseguir filtrar um pouco esse excesso de hype, esse excesso de ruído aí do mercado, para a gente talvez se ancorar aí em dados mais práticos, né, mais concretos sobre o que de fato, aonde a coisa pode pegar, né, como que essas transformações vão ocorrer no dia a dia, eu trouxe aqui nesse vídeo, né, para esse vídeo especificamente, uma lista de atividades que o engenheiro de software costuma fazer. E é claro, né, já vai aqui o meu disclaimer, eu me baseei aqui totalmente, não tem como ser diferente também, né, me baseei aqui na minha experiência, no que eu tenho observado aí no dia a dia, né, nas empresas que eu passei, nos projetos que eu atuei, e também fui conversando com algumas pessoas aí ao longo do tempo. E com isso, né, também já vou pedir aqui para o final do vídeo você dar a sua contribuição aí também, tá? Caso você seja um dev mais experiente, me fala aí se você concorda com essa lista, se faltou alguma, tá? Coloca nos comentários que a gente, de repente, até faça uma V2 aí no futuro. Se você é um dev mais iniciante ou tá começando a carreira, me conta aí também se isso te ajudou, se você tinha essa visão, se você tinha essa clareza da área, tá? É claro que quando a gente passa pela área já há algum tempinho, a gente começa a ver algumas ramificações com um pouco mais de clareza, tá? A ideia aqui não é assustar aí ninguém que tá começando em relação a ter muitos papéis, muitas opções. É de fato que o mercado ele tem as suas complexidades, né? Então é interessante a gente entender que também, né, no caso do desenvolvimento de software, de engenharia de software, vai ter aí também variações de níveis, né? Então, um dev que é mais júnior, por exemplo, ele vai ter menos atribuições, ele tem menos experiência até de entender como é que essas atividades funcionam na prática. E um dev que é mais sênior, né, que é mais experiente, ele já vai ter uma visão mais completa, né, e vai ter um pouco mais de facilidade para navegar em algumas dessas atividades. Então, já ficou meu disclaimer aí e já o meu pedido de contribuição para você dar aí ao final desse vídeo. Então, agora eu vou compartilhar a tela do meu computador, vamos lá, bora para a lista. Eu trouxe aqui então um mapa mental do que seriam aí as principais funções, as principais atividades que o dev faz aí no dia a dia. E aqui já vou deixar aqui um segundo disclaimer, né? Quando eu falo dev, eu coloquei como dev, atividades de dev, mas entenda dev aqui como um termo guarda-chuva que vai representar aí também programador, codificador, analista de sistemas. Então tem algumas variações do mercado aí, mas entenda aqui que eu estou falando do engenheiro de software, as várias atividades que um engenheiro de software faz, né? Os vários papéis aí que ele acaba assumindo, tá? E claro, né, como só para reforçar o que eu já tinha falado antes, né? A gente não tá aqui querendo esgotar possibilidades, nem trabalhar que isso aqui é verdade absoluta. Não é, a intenção não é essa, tá? A intenção é dar só um pouco mais de clareza e, claro, também tem a questão dos níveis, né? Tem os níveis mais júnior, como eu disse, né? Eles não vão, de repente, fazer todas as funções, eu vou fazer em menor intensidade, tá? Então, existe uma questão de graus e nuances aí que a gente precisa considerar também, tá? Aqui é mais pra gente dar uma visão geral para entender o
o que o dev tem feito na prática, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pela análise de requisitos, que é analisar requisitos. Normalmente, quando a gente fala de análise de requisitos, no mercado também, é muito comum a gente identificar que uma demanda que vem do mercado, alguém que vai solicitar um pessoal de negócio, um pessoal de produto, essa demanda ela pode estar em fase de discover, né, que é normalmente que o pessoal descreve como alguma coisa que ainda está em incubação ou que ainda está sendo descoberta, que precisa de passar por uma espécie de ideação ali ainda, tá? Então essa seria uma primeira fase. Eu estou colocando aqui mais a perspectiva do dev, então eu coloquei já dentro de análise de requisitos, porque o dev também pode participar da fase de discover para fazer essa análise de requisitos, ou pode ser que ele faça essa análise de requisitos mais já na fase de refinamento. Então vai variar muito de empresa para empresa, de projeto para projeto, tá? Tem dev que vai participar do discover, tem dev que vai participar só no refinement, tem dev que vai participar das duas fases, tá? Então, só para quem não conhece, né, o Discover normalmente vem antes do Refinement, mas pode ser que para análise de requisitos, a habilidade que o dev vai fazer, a atividade que ele vai fazer, acaba não mudando tanto assim, tá? Ele vai ter que refinar, de alguma forma, ele vai ter que trabalhar para fazer essa tradução do software, né? Então, em resumo, seria isso, né? O profissional de negócio, o usuário, que vai trazer a demanda ali, a necessidade que ele precisa de transformar em software, para o dev fazer essa análise e fazer, entre aspas, aí, essa tradução para o software, né, para fazer a codificação em si. Eu coloquei aqui também processos, porque pode envolver aí processos de negócio específicos que o dev vai precisar também fazer análise de requisito em cima. Processos normalmente já existentes ou processos novos com base nessa demanda que acabou de chegar. Então, eu representei tudo como processos. Uma outra função muito comum aqui dentro de análise de requisitos, eu coloquei aqui também como análise, fase de análise, é a parte de desenhar a solução, tá? Uma vez que você, como engenheiro de software aí, pegou uma demanda e trabalhou em cima dela em algum tipo de análise já prévia de refinamento, fez algum levantamento, aí pode ter sido, por exemplo, escrito, ou pode ter sido digitado, alguma entrevista, alguma coisa do tipo. Uma fase que também ainda está na análise de requisitos costuma ser o desenho de solução, né? Que pode ser aí a construção de modelos, pode ter vários diagramas, tem aí também a questão do padrão UML, né? Que normalmente é usado nessa fase. Muitas empresas não utilizam, tá? Eu tenho visto aí na prática, nos últimos anos pelo menos, pouco uso disso, com quem eu tenho conversado, que eu tenho visto. O pessoal não tem usado muito o ML, a não ser alguns casos específicos, tá? Mas é uma boa prática, né? Sempre ter algum tipo de protótipo, algum tipo de diagrama. Protótipo, falando em protótipo aqui, mais voltado, por exemplo, para a experiência de usuário, isso é muito mais comum, né? Muito mais comum você ver ali, por exemplo, o pessoal cria um Figma com a tela do aplicativo, como que ele tem que ser, como que tem que ser a jornada do usuário. Então, essa parte de protótipo é bem mais comum. O diagrama em si, a gente acaba vendo diagramas mais informais ou ligados à infraestrutura, alguma coisa assim, tá? Mas confesso que às vezes eu até sinto falta deles para entender algumas coisas e às vezes não dá muito tempo de criar, né? De repente, dependendo da demanda, tá? Mas é sempre uma boa prática, normalmente fica nessa fase aqui de análise de requisitos, tá? Aqui no desenhar solução, eu destaquei aqui também que o dev costuma participar da elaboração ou um apoio do System Design, tá? Então, o System Design aqui eu coloquei de forma mais macro, né? Mas quando o dev é mais iniciante, normalmente ele não faz muito essa parte de System Design. Quando o dev já é mais sênior, ele tende a fazer mais esse tipo de análise ou apoiar mais um outro profissional especializado em System Design ou arquitetura de software, arquitetura de soluções, por aí vai, tá? Então, o System Design, a gente está falando aí de entender como é que os componentes vão ser construídos já, né? Fazer um desenho já pensando em infra, pensando em redes, pensando em cloud, coisas do tipo. Então, também faz match aí com o próximo tópico aqui, que vai fazer um apoio do time de infra. Aí eu coloquei como infra, cloud e DevOps, que muitas vezes é um time só que faz isso tudo, ou dependendo se a empresa ainda não foi para cloud, né? Então ele pode ter um time de infra ali que vai tratar de questões on-premise, ele vai no próprio data center da empresa, por exemplo, tá? E as empresas mais modernas, vamos dizer assim, né? Nos últimos anos, pelo menos, a gente tem visto aí um crescimento muito grande de DevOps e também uma separação desse cargo ali, talvez um cargo de DevOps, de SRE, coisas do tipo, tá? Mas aqui eu coloquei tudo como uma coisa só. E no caso do Dev, né, só para destacar, não é que o Dev faz isso daqui. O Dev,
ele vai, às vezes, se ele for mais experiente, ele pode acabar fazendo uma parte disso, ou às vezes, dependendo da empresa, se for menor, às vezes ele acaba fazendo tudo, né? Mas o dev, quando ele tem menos experiência, ele acaba servindo mais de ponto de apoio aqui para outras áreas, por exemplo, um time de infra, um time de cloud, por aí vai, tá? Bom, essas são as atividades ligadas à análise de requisitos. Próximo tópico, aqui é a parte que é mais conhecida, né? Quem não é muito aqui da área de dev, quem é de outras áreas, ou não tem muito conhecimento desse mundo da engenharia de software, acaba achando que o dev só programa, né? Que o dev é só um programador que vai mexer com código. Pela minha lista aqui, pelo mapa mental, você já vai começar a perceber, se não percebeu ainda, vai começar a perceber em breve que ele acaba fazendo muito mais do que só codar, né? Que é só codificar. Mas a codificação acaba sendo aí o principal destaque, vamos dizer assim, né? O que é mais falado, talvez até mais valorizado para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, tá? Mas falando da codificação em si, o que eu coloquei aqui nesse guarda-chuva que eu chamei de codificar, né? Aí aqui seria implementar a feature de fato, né, a funcionalidade que o usuário quer, né, a partir daquela análise, daquela demanda. Aí vai ter a implementação da funcionalidade em si, que aí sim seria uma codificação, né, você vai lá e cria uma API, cria uma função ou coisa do tipo. Nessa fase também existe aqui o software design, que está ligado aí à estruturação já de como que vai ser suas classes, como vão ser suas functions, né, seus métodos. Então tem questões ligadas à programação orientada a objetos, né, como que você vai estruturar as classes, como que os objetos vão se comportar, como que eles vão interagir para representar bem os dados ali, para não ter nenhum tipo de inconsistência. E tem também a questão dos design patterns, né, que como que você reaproveita melhor uma estrutura de classe, por exemplo, para trazer algum ganho e aplicando boas práticas de programação, ok? Então aqui a gente tem já um trabalho que normalmente é conhecido aí como software design, às vezes code design. Então pode variar um pouquinho o nome, tá? Mas a ideia é essa, tá? É você ter um design do software mesmo. A gente tem a implementação em si, mas a gente também se preocupa, né? Deveria pelo menos se preocupar com a forma que a gente vai montar essa estrutura de dados, esse formato, tá? Eu não coloquei aqui, tá? Mas a parte de funcionalidade normalmente entra a questão da regra de negócio, tá? Então entra a regra de negócio e o algoritmo que você vai usar, de repente, se for uma regra mais específica, né? Uma validação ou algum algoritmo mais complexo. Eu coloquei aqui tudo abstraído como implementar funcionalidade, mas também, né, você vai trabalhar junto aqui com o software design, tá? Até para ficar um pouquinho mais completo aqui, ó, eu já vou colocar aqui, ó, regras de negócio, que é o coração ali para o negócio, acaba sendo o coração ali do software, né? E eu vou colocar aqui também o algoritmo, tá? Aí já fica mais completo, tá? Então vamos considerar aqui que no implementar funcionalidade a gente tem a parte de regra de negócio e a parte de algoritmo, e no software design a gente tem aqui essas questões que eu falei, né, de estruturação, a forma, tá, a lógica de negócio também em cima dessas classes, desses objetos. Então acaba ficando mais essas duas categorias, vamos dizer assim, né? Passando para a revisão de código, né, o code review. Normalmente é feito por uma segunda pessoa, né, que vai revisar o código da pessoa que fez a implementação e até do software design, né? Então o code review aqui acaba revisando também o design, né? Deveria, pelo menos, né, em boa prática, deveria estar revisando ali se o código está seguindo boas práticas, que se tem algum code smell, né? Se tem algum possível bug, alguma brecha, alguma má prática, algum problema de segurança e por aí vai, tá? Isso seria a função do code review que normalmente o dev faz também no dia a dia, tá? Então tudo que eu tô falando aqui é, lembrando, né, coisas que o dev costuma fazer em algum momento ali da sua semana, do seu dia, do seu mês. E para fechar aqui o codificar, uma vez que você implementou a funcionalidade, deu forma para ela, revisou o código, o dev também, né? Aí aqui eu coloquei separado, mas normalmente o dev faz junto com implementar a funcionalidade e software design, né? Então ele vai fazer aqui a implementação de testes de unidade, testes integrados, tá? Pode também incluir aqui um teste de performance, teste de desempenho, né? Teste de stress. Então pode ter testes variados que o dev cria. Em alguns casos o dev vai criar todos os testes e ele mesmo vai fazer essa validação. Em outros casos vai ser um QA, né? Um analista de testes, aí dependendo de como a empresa chama, né? Então ele vai ter um apoio do QA, tá? Isso, mesmo quando tem o QA, tá? Não tira o papel do dev de criar e realizar testes, tá? Então é muito importante que o dev tenha essa prática de testar aquelas funções, pelo menos as unidades que ele está criando, né? Aquelas funções, aquelas classes que ele está criando, ele tem que achar um jeito de testar para garantir um código mais robusto, né? De maior qualidade, maior confiabilidade. Então, vamos lá, vamos para a próxima parte aqui, que agora é o sustentar. Como atividade sustentar, eu coloquei aqui, ó,
que ele costuma fazer, tá? Ele costuma dar manutenção, que inclui o quê? Inclui a aplicação de correções em bugs que normalmente ele ou outra pessoa do time levantou já, investigou, tá? Muitas vezes, né, eu acabo fazendo isso, por exemplo, muito na prática, eu acabo investigando os bugs e às vezes eu mesmo já ajusto, tá? Mas pode ser que não dê tempo, questão de planejamento do time, você investiga, outro dev faz. E eu não coloquei aqui, mas obviamente que entra num fluxo de codificação também, né? Se não for problema de configuração, for um problema de codificação, ele entra também, né, no processo de teste, no processo de code review. E a parte de inclusão de melhorias também não é diferente, né? Destaquei isso daqui como manutenção, porque é sempre muito importante serem feitas algumas revisões, né? Às vezes por necessidade, às vezes por algum problema que foi detectado também em algum momento ali no projeto, normalmente exige a inclusão de algumas melhorias, tá? Nem sempre é um bug, então por isso que eu coloquei separado aqui, tá? Mas mesma lógica, tá? Então você vai ter a inclusão de melhorias para melhorar a segurança, para melhorar desempenho, pode ser também algum aspecto de experiência de usuário. Eu até não falei aqui, toda essa lista aqui, ela serve tanto para desenvolvimentos de back-end, como de front-end, quanto mobile, né? Como desenvolvimento de aplicativos móveis. Então eu tentei colocar de um jeito mais macro, tá? Então se você é desenvolvedor aí, mobile ou front-end, pode ser que eu tenha esquecido de alguma etapa importante aqui, porque eu tô com um viés mais do back-end, que é o que eu tenho feito mais aí nos últimos anos, tá? Então peço para você me complementar aí também, tá? Mas caso você seja de back-end também, quiser deixar sua contribuição, será muito bem-vindo. Todos serão muito bem-vindos aqui, tá? De repente eu faço uma V2 com todas as contribuições aí que vierem nos comentários. Então vamos lá, seguindo aqui. Configurar infra apps. Por que eu coloquei também essa parte aqui no sustentar, tá? Porque normalmente o dev, eu acabei fazendo isso muitas vezes, né? E nem sempre existe uma equipe separada para infra. Então o dev acaba fazendo muitas vezes, né? Principalmente times que têm uma abordagem de build run, que é para você construir e você mesmo dar a sustentação, né? Existe esse formato que o dev acaba fazendo essas atividades de infra, tá? Então é muito comum em empresas menores, startups, por exemplo, o dev acaba fazendo tudo, né? Ele acaba fazendo todo o ciclo de desenvolvimento. Então por isso que eu destaquei aqui na parte de sustentação a parte de configuração de infra, que aí tem relação com integração com outras APIs e serviços, integração com banco de dados, configurações de CI/CD, né? Ferramentas de DevOps ou a própria abordagem ali do DevOps dentro do time, né? Muitas vezes é o dev que traz essas práticas do DevOps também, tá? Fechando aqui o sustentar, tem aqui o acompanhar sistemas e ambientes. O acompanhar aqui é muito no sentido de monitorar, de observar. O que o dev costuma fazer, né? Eu já tinha até mencionado no item anterior. Normalmente o dev faz ou ajuda a fazer análise de bugs e incidentes, tá? Às vezes tem lugar que tem profissional de suporte especializado para fazer isso, mas o dev acaba, como o dev que vai atuar na correção, normalmente, ele acaba tendo que fazer algum tipo de análise de bug e incidente também, tá? Então é sempre uma interface e uma colaboração com outra área, tá? E vai depender também de como a empresa trabalha. A questão de observabilidade e SRE, que são os dois pontos que eu coloquei aqui, tá? Eles estão muito interligados. Na verdade, o profissional de SRE, quando ele é um profissional específico, ele vai lidar o tempo todo com questões de observabilidade. Mas aqui, como a gente está falando na perspectiva do dev, pode ser que o dev também faça essas atividades sozinho, né? Se caso não tenha um profissional SRE, um profissional que trata a questão de observabilidade, que também pode cair para um time de infra, tá? Mas o dev faz muita interface com esses papéis, vamos dizer assim, né? Com essas atividades. Então, muitas vezes, em muitas empresas, como eu disse, né? Principalmente empresas menores, ele acaba fazendo tudo isso, tá? Então, ele que tem que fazer a observabilidade, ele que tem que olhar log, olhar trace, olhar a métrica. Apesar dele não ter esse cargo diretamente, né? Ele acaba fazendo um pouco desse papel aí também, pelo menos uma parte dele, tá? Não quer dizer que ele substitui o papel do SRE, não é essa a ideia, tá? É só porque ele faz também um pouquinho disso. Vimos, então, também o papel aqui de sustentação. Então vamos dar uma olhada agora nas atividades relacionadas ao que o dev normalmente apoia outros profissionais, que normalmente são as áreas de negócio, né? Aqui nas áreas de negócio envolve normalmente o PM, normalmente está na mesma squad do dev, né? Ou PO. Os gestores normalmente são os mais diretos ali, né? Os gestores imediatos ali de onde o dev está inserido. E alguns stakeholders, né? Pode ser algum tipo de parceiro, pode ser algum tipo de uma outra área que fica muito próxima ali, tá? Partes interessadas, né? Stakeholders, só lembrando aqui que significa partes interessadas. Então pode ter outros profissionais envolvidos aqui ao negócio que de repente o dev precisa apoiar e se comunicar muito bem com eles, tá? E também, obviamente, né, suporte a times e usuários. Eu coloquei usuários aqui, mas nem sempre o dev conversa diretamente com os usuários. Mas em alguns casos, ele também faz isso. Então, eu quis destacar isso daqui também, porque já deixando
um insight aqui, né? A gente já começa a perceber aqui nessas funções de apoio o quanto é importante o dev o engenheiro de software, ele ir se desenvolvendo em relação à colaboração com outras pessoas e com comunicação, tá? Começa a observar isso daqui também, tá? Então, vale só dar esse destaque aqui, tá? Para a importância dessa habilidade de comunicação, para a gente conseguir fazer um bom apoio a outros profissionais também de outras áreas. Continuando aqui, o apoio a gestores, né? Como eu disse, apoio aos gestores diretos. Eu já tinha até colocado aqui, né? Contribuição com melhoria do processo e do produto. Como o dev, ele normalmente está envolvido no dia a dia, nos detalhes do produto, ele conhece um pouco da jornada, sabe as exceções, as mensagens, os tratamentos ali, tanto uma parte mais técnica, como até algumas coisas relacionadas à experiência de usuário. Experiência de usuário que eu digo ali, front-end, né, o comportamento, de repente o tempo de resposta, coisas do tipo. O dev, ele também vai ter muitos insights. E aqui até fica uma pequena provocação, né? Muitas empresas às vezes não dão valor para o conhecimento do dev, tá? Eles já saem tomando decisão e às vezes não consultam os devs. E às vezes os devs que estão na linha de frente ali e conseguem ter ideias, né, insights bem interessantes. Então fica uma provocação aí, caso você não seja dev e tenha uma situação parecida, tá? Acontecendo com você ou próximo a você, tá? Às vezes o dev, seja ele front, back ou qualquer outro profissional, na verdade, né? Como ele está muito próximo do dia a dia de processo e produto, às vezes ele tem as melhores ideias ali para poder resolver problemas relacionados a processo e produto, tá? Então é sempre bom ter essa colaboração com o dev e do ponto de vista do dev, né, do engenheiro de software, é sempre bom buscar essa contribuição também, né, para você também se destacar mais na carreira, criar boas relações, né? E você de fato contribuir com o produto e com o processo para você sair ganhando aí também, né, em termos de desenvolvimento pessoal e profissional. Fechando aqui a parte de negócio, a gente tem aqui que o dev também costuma fazer um apoio realizando operações com dados. E aqui eu coloquei de modo bem resumido, né, mas normalmente ele ajuda na estruturação do modelo de dados, né, em alguns casos ele faz isso, em outros ele já pega pronto, né, então não é papel dele, pode ser simplesmente de 100% do DBA, por exemplo, ou de um time de dados. Mas pegando um exemplo aqui que o dev precisa ter uma noção ou às vezes algum tipo de apoio ou de interface para estruturação e modelagem de dados. Ele pode participar desse processo de estrutura e modelagem e ele também pode participar no apoio aqui na hora de realizar consultas, né? Ele precisa confirmar alguma informação, consulta a banco de dados ou alguma análise de dados, tá? Um exemplo que já aconteceu várias vezes comigo, né? Várias vezes eu precisei fazer uma conexão em banco de dados, tanto na parte de estruturação de modelagem quanto na parte de consulta e análise, né? Então, por exemplo, a parte de consulta e análise era muito comum eu entrar em algum sistema a pedido de um PM, por exemplo, e fazer alguma análise que ele precisava. A gente tinha as ferramentas específicas lá, com todas as questões de segurança e tal. Fazia a consulta que ele precisava, tirava um relatório que ele precisava, fazia uma análise junto com ele. De repente, eu apoiava um outro profissional para também extrair essa análise. Então, é muito comum ter esse tipo de coisa, né? Daí a importância de, pelo menos, ter uma boa noção aí de trabalhar com dados, né? Com banco de dados, tá? Seguindo, a gente tem aqui o apoio a profissionais da área tech, tá? Que também é muito comum. Aí aqui, normalmente, o dev apoia na hora de escolher ferramentas, escolher tecnologias, escolher frameworks, né? Nem sempre, não são todos os devs que são envolvidos, mas alguns são envolvidos, né, nesse processo, principalmente aqueles que estão há mais tempo, ali, já conhecem um pouco mais do contexto, eles acabam ajudando muito nesse processo de decisão técnica. Outras áreas, outros profissionais mais ligados à tecnologia, como eu já tinha antecipado alguns casos, né, ele ajuda muito a que está sempre em interface com profissionais ou áreas de arquitetura e system design para definir ali questões de repente, performance, escalabilidade, configurações específicas de infraestrutura, CI/CD, por aí vai, tá? Então sempre faz interface com infra, cloud, DevOps. A parte de SRE também eu já falei, né? Ele faz sempre muito essa ponte, né? Na verdade, o dev apoia essas áreas e essas áreas também apoiam o desenvolvimento em muitos casos, né? Também falei aqui, né? Apoia outros profissionais, times de dados, né? Também o dev consegue fazer essa ponte, gestão, também consegue fazer aqui já com foco em gestão mais técnica, né? De repente precisa tirar algum indicador, saber algum detalhe de uma aplicação que o dev está mais próximo. Então ele também pode ser consultado para apoiar aqui na gestão técnica, né? E muitas outras, tá? Então aqui foi só para dar uma visão mesmo, tá? O quão rica pode ser essa colaboração, esse apoio do dev para outros profissionais, tá? E eu só esqueci de falar aqui do recrutamento, né? Que também já passei por essa experiência e eu já vi muita gente fazer isso, né? Muito comum,
principalmente na hora de fazer a seleção. Normalmente quem faz quem ajuda, né? É um dev, de repente um tech lead, algum dev que se inscreve para ajudar também nesse tipo de recrutamento, ou que é convidado, né, para ajudar, porque ele é um profissional tech que tem o conhecimento técnico específico para criar alguma questão, criar algum exame, alguma espécie de desafio técnico, tá? Então ele vai acabar ajudando muito os profissionais de recrutamento e seleção nessa parte, né? Ele vai realizar a entrevista técnica, ou ele vai criar um material para entrevista técnica e coisas do tipo, tá? Fechamos aqui então a parte de apoio a outros profissionais. Compartilhar conhecimento. Por que eu quis destacar aqui no item de compartilhamento de conhecimento? Que é sempre muito importante, né? O dev que ele faça, sempre que possível, contribuir de alguma forma com o conhecimento do time e da empresa, tá? E para isso ele vai precisar realizar workshop, curso, treinamento, palestra, tanto para ele consumir aquele conteúdo e compartilhar com outros times, quanto ele pegar alguma experiência anterior que ele tenha, né? E possa distribuir isso para o time, tá? Alguma POC que ele está fazendo, tá? É uma forma também de compartilhar conhecimento, né? Ele cria uma prova de conceito ali e compartilha com o time, então entra aqui também nesse tópico. A documentação também é uma forma de conhecimento, tá? É uma forma de você compartilhar, escalar o conhecimento em algum nível, tá? Dentro do seu time, da sua organização. Então é sempre muito importante ali manter essas documentações atualizadas, e é uma forma importante de conhecimento que muitas vezes é negligenciada, né? Pelas dificuldades que são encontradas no dia a dia, tá? Outras formas de colaboração aqui para complementar, né? O próprio pair programming, né? Se você senta junto com outro dev, você acaba tendo esse papel de aprender, mas também de doar conhecimento, né? De compartilhar conhecimento. Algum conhecimento especializado que você tenha, né, que o dev tenha, né, o engenheiro de software, ele tem um conhecimento específico ali de alguma área, de algum produto, de tecnologia, e ele vai compartilhar com outros devs, tá? Então por isso que eu chamei de colaboração aqui, porque é uma troca mesmo, né? Mas também é uma forma de compartilhar conhecimento. O próprio onboard, né? A pessoa que está entrando na empresa agora, então ela não conhece nada. Para uma empresa acaba sendo muito ruim, né? Muito caro, às vezes o dev demorar para rampar, né? Para demorar para conseguir produzir. Então esse compartilhamento de conhecimento de um dev para o outro acaba sendo muito útil, muito proveitoso para que o time consiga, né? Esses novos integrantes, né? Eles consigam performar mais rápido, né? De uma forma mais tranquila, lá, mais coerente também. Bom, então essa foi a parte de compartilhamento de conhecimento que o dev costuma fazer no dia a dia aí. Por último, e não menos importante, talvez até seja tão ou mais importante que os outros temas, tá? Porque o que eu quis dizer aqui com estudar, muita gente pode olhar aqui, mas estudar é uma função do dev estudar. Eu acredito que sim, porque o dev tem que estar sempre antenado a algumas coisas, não a tudo, né? Tudo que surge não é bem por aí, mas ele tem que estar antenado a novas tecnologias, novas abordagens, novos casos de uso com tecnologias já existentes, frameworks, métodos, etc, tá? Isso aqui vale para o que eu comentei no início do vídeo, ferramentas de IA que estão surgindo por aí. Nós, como devs, né, como engenheiros de software, nós precisamos estar minimamente antenados, sabendo para onde a coisa está indo, para que a gente consiga, inclusive, contribuir mais nos tópicos que eu citei aqui em cima, né, nessas outras atividades. Então, para isso, a gente precisa estar antenado, não tem como, né? A gente precisa estar um pouco aí minimamente conhecendo o que está surgindo de novo, e até você também precisa estudar coisas consolidadas, né? E eu mencionei aqui sobre estudar novas tecnologias, mas na verdade ele tem que estudar novas tecnologias, e se ele não sabe a tecnologia e ele precisa dela no dia a dia, obviamente ele também vai ter que estudar tecnologias e abordagens já consolidadas, tá? Com esses estudos, né, ele melhora também, né? Ele precisa estar minimamente antenado ali e por dentro dos conceitos daquele contexto que ele está envolvido. Então, se ele trabalha, por exemplo, uma empresa financeira, ele tem que saber um pouco ali do produto financeiro que ele está trabalhando, pelo menos. Ele tem que saber um pouco do negócio ali, como é que funciona aquele mercado. Se ele trabalha, por exemplo, no mercado de educação, ele não precisa saber de todo o mercado de educação, mas ele tem que conhecer os aspectos daquele contexto que ele está trabalhando. E quanto mais ele for conhecendo, mais ele vai ter poder de contribuir com outros profissionais, como a gente viu aqui, tá? Então, aqui deu para fechar todos os pontos que eu queria trazer. Então, eu quis trazer aqui uma visão aqui, de certa forma, resumida das principais atividades que um engenheiro de software acaba fazendo na prática, né, do que ele é cobrado e tal. Obviamente que ele não precisa saber tudo isso aqui, não precisa fazer tudo o tempo todo, tá? Isso aqui vão ser em fases diferentes, em níveis diferentes, cobranças diferentes, conforme projetos e empresas distintos, tá? É mais para trazer uma visão até de opções, né? De a pessoa, às vezes, que se identifica um pouco mais com sustentação, de repente ele pode ir para uma interface ali mais de análise, de bugs, ou até de SRE, coisas do tipo, tá? Ou se ele se identifica mais com codificação, ele já pode ir para uma linha mais de software design. Na minha visão, o engenheiro ele precisa ter um conhecimento geral
pelo menos, né, uma noção boa desses pontos que eu coloquei aqui, mas obviamente, né, ele pode, em alguns casos, deve se aprofundar mais naquele tema específico. Por exemplo, ele pode pegar aqui e se especializar em System Design, ou ele pode se especializar em SRE, ou ele pode ir para Cloud e se especializar em AWS ou em Azure, ou alguma coisa específica dentro do próprio provedor de cloud. Outro ponto, agora com o surgimento das ferramentas de IA, de repente ele pode ser um dev que vai se especializar no uso de ferramentas de IA dentro de algum contexto. Então, aqui, por isso que eu quis trazer essa visão de papéis do dev. Porque agora fica, a partir daqui, eu acredito que fica muito mais fácil a gente entender aonde que a IA está ganhando destaque. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa que tem várias dessas atribuições que eu falei aqui. Então você pode, por exemplo, começar a observar em quais níveis a IA está criando alguma transformação. Por exemplo, algo que a gente ouve muito no mercado, que a IA está impactando aqui na fase de codificação. Ela faz implementação de funcionalidade, a IA já consegue, a IA generativa já consegue implementar funcionalidades. Muitas vezes não fica lá do jeito que a gente quer, mas em alguns casos ela faz bem feito. A parte de revisão de código, a gente já consegue fazer isso com um Copilot lá no GitHub Actions, por exemplo. A parte de software design, isso aqui já é mais difícil. A IA pode até fornecer alguns tipos de análise, algum tipo de boas práticas, mas no final do dia o dev que vai ter que conhecer isso aqui, algum dev, né, algum time, ele vai ter que conhecer para poder saber se aquilo ali está coerente ou não, tá? Então não é bem assim que a IA só sai gerando código e sai resolvendo e substituindo o papel do dev. Não é bem assim que funciona. Depende de pessoas ainda, né? Por um bom tempo, espero. Então sempre vai depender de um profissional especializado, tá? Então, só para título de exemplo, tá? A IA, por exemplo, consegue gerar teste? Consegue gerar teste. Fica coerente? Nem sempre. Já aconteceu comigo de eu gerar testes com IA e não ter nada a ver e eu ter que fazer tudo de novo, tá? Então, é muito comum isso. Realizar teste funcional, que normalmente o QA faz. Eu não vi ainda uma ferramenta que faz isso com uma certa qualidade. O que eu vejo é ferramentas que apoiam o papel do QA. Por isso aqui, né, que eu quis destacar essas atividades práticas, porque em cima disso a gente vê, ó, na onde que a IA está ajudando de fato ou não. Ela está mudando o jogo ou não está mudando o jogo. Talvez no primeiro momento agora está tendo algumas dificuldades, pode ser que depois melhore. Eu acho que a tendência é essa, inclusive porque as ferramentas estão evoluindo a cada dia. Mas é legal a gente observar com esse ponto de vista e não sair pensando que o mundo está acabando, que coisa apocalíptica. Eu acho que não é bem por aí, tá? Então acho que é pé no chão e a gente ter essa olhar mais crítico sobre aonde de fato ela está contribuindo e onde você também pode usar ela ao seu favor, né, para te ajudar. Um outro exemplo rápido aqui, sustentação. Como que a IA ela consegue, sei lá, fazer manutenção e aplicar correção do bug? Aqui eu já acho difícil. Precisa ter um olhar mais crítico, um olhar mais cirúrgico ali de repente para você entender onde que está dando um problema. Pode ser que a IA consiga fazer isso em algum nível? Não duvido. Pode ser. Eu não conheço particularmente, mas se você conhece, inclusive, deixa aí nos comentários, né? Eu sei que tem ferramentas de análise estática, melhorar, sugerir boas práticas, corrigir alguns problemas no código e tal. Mas alguns bugs, eles são na execução, não são necessariamente no jeito que o código foi escrito ou formatado ali. O que eu quero dizer aqui, né? A parte de sustentação já é um pouco mais difícil da IA substituir. Então, é um pouco mais complicado, que não quer dizer que ela não pode ajudar. Também vão surgir ferramentas aqui, tá? A parte de apoio ao profissional, essas três partes de baixo aqui, que é a parte de estudo. Estudo, a gente tem sempre que estar estudando. Compartilhar conhecimento, a gente precisa sempre estar compartilhando. Óbvio que a IA também pode ajudar a compartilhar através dos agentes, né? Aqui os agentes têm um potencial muito grande de colaborar, de ajudar, de repente, para gerar documentação ou até para fazer um FAQ ali rápido, né? O próprio agente pode trazer algumas informações importantes. É isso, tá? Na parte de apoio aos profissionais. A IA ajuda no sentido de documentar, mas na hora de conversar, na hora de interagir, de saber os detalhes aí para você trabalhar no dia a dia, tem que ser comunicação, não tem como a IA ajudar isso daqui, tá? O uso da IA aqui é muito mais ferramental, é uma ferramenta, uma plataforma que faz alguma coisa, mas na hora de conversar mesmo, para dar um apoio mais direcionado, mais específico, tem que ser um papel humano, tá? Então eu tô fazendo essa comparação aqui, essa análise já dos papéis com a IA, né, uma análise mais por cima aqui, para trazer essa reflexão mesmo, tá? Porque eu vejo muito ruído aí e as pessoas não estão olhando para de fato o que o engenheiro de software faz. Então, o intuito aqui desse vídeo era esse, tá? Era trazer uma visão mais aqui, papéis mesmo, né, de atividades que um engenheiro de software, né, que o dev faz, e a partir daqui a gente consegue agora ter um melhor direcionamento para observar e espero ter contribuído para que a partir daqui fique mais claro, né, essas ramificações da engenharia de software e como que, por exemplo, novas ferramentas, seja IA, seja low code ou outra coisa, como que isso pode ajudar, inclusive, o dev no dia a dia, ou como que o dev pode usar isso a seu favor para poder performar melhor e até desenvolver na sua carreira, tá? Então essa
era o foco, tá? Não é assustar ninguém aqui com um monte de coisa, mas de fato trazer um pouco mais de realidade aqui e a gente partir de uma discussão mais produtiva. Como é que a IA está ajudando em tal aspecto? Qual que é o caso de uso que ela de fato está contribuindo? Então é nesse sentido que eu quis trazer esse vídeo aqui, tá? E eu vou reforçar aqui o meu pedido para você contribuir com essas informações aqui, tá? Então se você já é um dev mais experiente, contribua aí, me diga o que você achou dessa visão, né, das atividades do dev, do engenheiro de software. Faltou alguma coisa? O que você mudaria? O que você acrescentaria? E se você é um dev mais iniciante ou está querendo migrar de carreira, me conta aí também se isso te esclareceu. Quais dúvidas que surgiram? De repente, se tiver dúvidas específicas, aí eu posso estar respondendo nos comentários ou posso estar trazendo até um outro vídeo aqui para tentar entrar em algumas dessas questões. Inclusive, deixa aí nos comentários o que você está pensando sobre esses assuntos, sobre essas mudanças todas, né, sobre essas atividades que o desenvolvedor faz. Deixa aí nos comentários, deixa saber para a gente conversar e vamos trocar bastante ideia aí, vamos trocar ideias produtivas sobre esse assunto, né? Vamos dar uma filtrada nesse hype maluco, tá? Então é isso, cara reflexivo. Não deixe de dar o seu like aí no vídeo, ajuda muito aqui para que eu possa trazer novos conteúdos como esse. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal para não perder as atualizações, marca o sininho lá para também receber as notificações, tá? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo pode agregar, né? Que pode ajudar. Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, valeu!